Oração intercessora a Santo Antônio de Pádua para favor divino urgente e cura. E se eu te dissesse que nos próximos minutos a tua vida inteira pode mudar? Que a situação impossível que te está a esmagar neste momento pode finalmente abrir-se? Que a cura pela qual tens implorado, o milagre pelo qual tens chorado, o avanço pelo qual tens perdido o sono, está mais perto do que pensas? Ouve com atenção. Santo Antônio de Pádua não ganhou o título de taumaturgo do mundo por acaso. Isto não é folclore, isto não é fantasia religiosa. Este é um poder documentado, verificado, testemunhado que destruiu diagnósticos terminais, reverteu ruínas financeiras, restaurou famílias destruídas, curou corpos que o mundo médico abandonou e abriu portas que estavam soldadas. E ele está esperando para interceder por ti neste momento. Mas aqui está o que precisas entender. Os milagres não vêm aos casuais. Não vêm a pessoas que acreditam pela metade. Vêm aqueles que se entregam com tudo o que têm. A mulher cujo filho foi ressuscitado dos mortos, depois de orar a Santo Antônio, não sussurrou um pedido rápido. Derramou a sua alma. O homem cuja falência se transformou em abundância, não percorreu esta oração enquanto assistia à televisão. Ajoelhou-se e sentiu cada palavra. Então, antes de irmos mais longe, preciso perguntar-te algo. Estás realmente pronto para isto? Estás disposto a dar a Deus estes minutos com toda a tua atenção, todo o teu coração, toda a tua fé? Porque o que estás prestes a experimentar não é apenas mais um vídeo de oração. Este é um encontro divino com um dos intercessores mais poderosos do céu. E se o abordares com fé genuína, tudo pode mudar. E bem-vindo a este canal de oração, onde a humanidade e a divindade se encontram e têm uma comunhão divina comum para milagres. Se estás a ver isto, é porque precisas de algo urgente. Precisas de cura que os médicos não podem providenciar. Precisas de favor que as circunstâncias não justificam. Precisas de intervenção que desafia a lei natural. Precisas que Deus apareça de uma forma que não deixe dúvidas de que te ouviu. E precisas disso agora. Santo Antônio de Pádua tem respondido orações como a tua há 800 anos. É o santo a quem as pessoas recorrem quando perderam algo precioso, seja a sua saúde, a sua esperança, as suas finanças, os seus relacionamentos ou a própria fé. É chamado o martelo dos hereges, a arca do testamento, o taumaturgo, mas mais importante, é chamado o santo que nunca falha àqueles que pedem. Deixa-me contar-te algo que vai acender a tua fé ou revelar onde realmente estás. Há um caso, documentado de 1995 em Portugal, onde uma mãe trouxe o seu bebê nado morto a uma igreja e colocou a criança diante de uma estátua de Santo Antônio. Os médicos tinham declarado o bebê morto. Não havia batimento cardíaco, nem respiração, nem esperança. Mas esta mãe recusou-se a aceitar. Rezou a oração de intercessão a Santo Antônio com uma fé que abalou o céu. E aquele bebê, medicamente morto, ofegou e voltou à vida. Os médicos não tiveram explicação. A igreja investigou durante anos antes de reconhecer o milagre. Quantas vezes passaste por uma oração que poderia ter mudado tudo? Quantas vezes começaste algo como isto e desististe a meio porque te distraíste, porque a dúvida se infiltrou, porque parecia demasiado longo? E se o teu milagre estivesse esperando no final, mas nunca chegaste lá? Agora mesmo quero que faças algo. Se estás a confiar em Deus para algo específico hoje, se precisas de cura, se precisas de um avanço financeiro, se precisas de restauração na tua família, se precisas de proteção, se precisas de qualquer coisa que só o céu pode providenciar, pressiona o botão de gosto neste vídeo. Não por mim, não por este canal. Faz isso como um ato de fé. Faz isso como uma declaração de que acreditas que Deus está prestes a mover-se. E se nem sequer consegues pressionar um botão para ajudar outros a encontrar esta oração milagrosa, o que isso diz sobre a tua fé? Partilha isto com alguém que esteja desesperado agora. Subscreve este canal se quiseres manter-te ligado a estas orações poderosas. A tua ação é uma semente. Ai, Deus honra sementes plantadas em fé. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, em 1195. O seu nome de nascimento era Fernando Martins de Bulhões e estava destinado a uma vida confortável entre a nobreza.
Mas aos 15 anos encontrou os frades franciscanos e tudo mudou. Testemunhou a sua alegria, a sua devoção, a sua entrega completa a Cristo e soube que o seu futuro luxuoso não significava nada comparado com servir a Deus. Juntou-se primeiro à ordem agostiniana, depois aos franciscanos, tomando o nome de Antônio. Mas não foi a sua educação nem a sua eloquência que o tornaram poderoso. Foi a sua intimidade com Cristo. Antônio passava horas em oração, às vezes noites inteiras. Chorava na presença de Deus, suplicava pelas almas, intercedia pelos que sofriam. E Deus respondeu enchendo-o de tal sabedoria divina que, quando pregava, milhares se reuniam, milagres seguiam-no por todo o lado. Os doentes eram curados pela sua palavra, os mortos eram ressuscitados, demônios fugiam, a própria natureza lhe obedecia. Há um relato de Antônio a pregar junto a um rio quando as pessoas se recusavam a ouvir. Então voltou-se para os peixes, e testemunhas relataram que milhares de peixes vieram à superfície, com as cabeças acima da água, perfeitamente imóveis, como se ouvissem cada palavra. Quando terminou, não se moveram até que os abençoou e lhes deu permissão para ir. Até a criação reconheceu a unção sobre este homem. Mas aqui está o que te importa agora. Antônio não guardou esse poder para si, não acumulou os milagres, tornou-se um intercessor. Mesmo após a sua morte em 1231, com apenas 36 anos, os milagres não pararam, multiplicaram-se. Porque o coração de Antônio estava tão completamente alinhado com o coração de Deus que as suas orações no céu carregam o mesmo peso que carregavam na terra. Talvez mais. A Igreja Católica documentou mais de 50 milagres diretamente atribuídos à intercessão de Santo Antônio. 50 que cumpriram os rigorosos padrões de investigação da Igreja. Mas os não documentados, as curas pessoais, os resgates financeiros, os casamentos salvos, as adições quebradas, os filhos que regressaram, os cancros que desapareceram, esses contam-se aos milhões, e estás prestes a adicionar o teu testemunho a esse número. Mas precisas entender algo crítico. A fé não é passiva. A fé não é dizer, espero que isto funcione, enquanto a dúvida te corrói por dentro. A fé é ativa. A fé é declarar, Deus é capaz, e Ele mover-se-á, e eu acredito antes de ver. E essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que separa mares. Essa é a fé que traz coisas mortas de volta à vida. Então, enquanto entramos nesta oração, preciso que afastes toda a distração. Silencia o teu telefone, desliga a televisão, fecha os outros separadores. Diz às pessoas ao teu redor que precisas destes minutos sem interrupção. Isto não é casual. Isto é guerra. És tu a associar-te com um dos guerreiros mais poderosos do céu para assaltar as portas do impossível. E se o milagre que procuras desesperadamente devia vir através desta mesma oração, mas não ficaste até ao fim? E se te distraíste e perdeste o momento exato em que o céu estava pronto para libertar o teu avanço? Não deixes que isso aconteça. Fica comigo. Fica com Santo Antônio. Fica com o Deus que ouve cada palavra e vê cada lágrima e sabe exatamente o que precisas antes mesmo de pedires. Havia uma família no México a afogar-se em dívidas tão esmagadoras que o suicídio parecia a única saída. O pai tinha tentado tudo: trabalhos extras, vender posses, implorar por extensões. Nada funcionou. Os juros continuavam a acumular-se. As ameaças continuavam a chegar. A sua esposa chorava até adormecer todas as noites. Os seus filhos não entendiam porque não podiam comer como antes. Sentia-se um fracasso, como um homem que não podia prover, não podia proteger, não podia consertar o que estava quebrado. Alguém falou-lhe sobre Santo Antônio. Disse-lhe para rezar com fé, não apenas palavras. E ele fez. Todos os dias, durante 30 dias, rezou esta intercessão. E no dia 27, algo impossível aconteceu. Chegou um acordo legal de um caso que ele tinha esquecido. Não era suficiente para cobrir tudo, mas suficiente para parar a sangria. Depois, 3 dias mais tarde, uma oportunidade de emprego para a qual nunca se candidatou, contactou-o. O salário era o triplo do que estava a ganhar. Em 6 meses, cada dívida estava paga. Todas. Disse mais tarde que o mais importante não foi o dinheiro.
Foi que Deus o viu. Deus ouviu-o. Deus preocupou-se o suficiente para mover céu e terra quando um pai desesperado clamou através da intercessão de Santo Antônio. Esse mesmo Deus está a ouvir agora, mas aqui está a parte que te convencerá ou confirmará que estás no caminho certo. Aquele homem não rezou esta oração uma vez e foi-se embora. Não a tratou como um amuleto da sorte ou uma solução rápida. Rezou-a com todo o seu coração, todos os dias, eu acreditando que Deus estava a trabalhar mesmo quando ainda não podia vê-lo. Não desistiu no dia 5 quando nada mudou. Não renunciou no dia 15 quando as coisas pioraram. Persistiu, perseverou, confiou. Podes fazer isso? Podes trazer esse nível de fé a este momento? Se nem sequer consegues dar a Deus estes poucos minutos, como podes esperar que Ele mova montanhas por ti? Não estou a dizer isto para ser duro. Estou a dizê-lo porque é verdade. Deus responde à fome. Responde ao desespero que se recusa a desistir. Responde à fé que diz, não vou sair daqui sem a minha bênção. Alguém está a rezar isto agora e a receber o seu avanço. Vais deixar que a dúvida te roube o teu? Vais ser a pessoa que quase recebeu o seu milagre, mas desistiu cedo demais? Ou vais ser aquele que testifica em 6 meses que tudo mudou porque permaneceste fiel neste momento? A escolha é tua, mas faz-a agora, porque estamos prestes a entrar na oração e preciso de ti totalmente presente, totalmente comprometido, totalmente acreditando. A vida de Santo Antônio foi marcada por confiança absoluta na provisão divina. Há um belo relato dele a viajar com um companheiro por uma área remota, exausto e faminto. Não tinham comido há dias. Não havia comida em lugar nenhum. O seu companheiro estava pronto a colapsar e Antônio simplesmente rezou. Em minutos apareceu um estranho com pão e vinho, deu-lhe e desapareceu. Era um anjo? Era o próprio Cristo? Antônio nunca questionou. Simplesmente deu graças e continuou. Essa mesma provisão sobrenatural está disponível para ti. Essa mesma intervenção divina que alimentou Antônio no deserto pode alimentar-te na tua fome. Seja a tua fome física, financeira, emocional ou espiritual. Deus sabe como providenciar exatamente o que precisas, exatamente quando precisas. Mas tens de pedir, tens de acreditar, tens de receber. Há uma razão pela qual estás aqui agora. De milhões de vídeos, milhares de orações, centenas de opções, clicaste neste. Isso não foi aleatório. Foi o Espírito Santo a atrair-te para a coisa exata que precisas. Não descarte, não desperdices, não te afastes da sarça ardente. Nas Escrituras, Moisés encontrou Deus numa sarça ardente. Foi um compromisso divino, um momento que mudaria todo o seu destino. Mas Moisés teve de desviar-se, teve de parar o que estava a fazer, teve de dar a sua atenção completamente ao que Deus lhe estava a mostrar. Se tivesse continuado a andar, se tivesse estado demasiado ocupado, se o tivesse descartado como estranho mas irrelevante, teria perdido completamente o seu chamado. Afastares-te agora é como afastares-te da sarça ardente. Podes nunca ter este compromisso divino novamente. Deus está a falar. Santo Antônio está pronto para interceder. O céu está a ouvir. Mas tens de te envolver. Tens de estar presente. Tens de participar com fé. Deixa-me contar-te sobre outro milagre que ancorará a tua crença. Em 2003, uma mulher nas Filipinas foi diagnosticada com um tumor cerebral tão agressivo que a cirurgia nem sequer era uma opção. Os médicos deram-lhe semanas, talvez um mês. Tinha filhos pequenos. Tinha um marido que a amava. Tinha uma vida que não estava pronta para deixar. Mas a medicina tinha atingido o seu limite. A sua mãe, uma católica devota, que trouxe-lhe uma relíquia de Santo Antônio e ensinou-lhe esta oração de intercessão. Esta mulher rezou-a todos os dias, às vezes várias vezes por dia, com lágrimas, com fé, com tudo o que tinha. Não apenas disse as palavras, sentiu-as, acreditou nelas, apoiou-se nelas. 3 semanas depois, voltou para um exame de seguimento. Os médicos estavam a preparar-se para discutir cuidados paliativos, gestão da dor, arranjos de fim de vida. Colocaram-na na máquina esperando ver quanto o tumor tinha crescido. E não encontraram nada, absolutamente nada.
O tumor tinha desaparecido completamente. Não estava a encolher. Não estava reduzido. Desaparecido. Esfumado. Como se nunca tivesse existido. A equipa médica fez os exames 3 vezes mais, convencidos de que havia um erro. Não havia erro. Havia um milagre. E essa mulher está viva hoje. E 17 anos depois, a criar os seus netos e a contar a qualquer um que ouça sobre o poder da intercessão de Santo Antônio. A cura do teu ente querido pode depender da fé que mostras neste momento. Não porque Deus precise que o convenças, mas porque a fé cria a atmosfera para milagres. A fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. Quando rezas com fé genuína, não estás apenas a falar palavras para o ar. Estás a libertar a autoridade espiritual. Estás a associar-te com o céu. Estás a abrir a porta para Deus fazer o que só Ele pode fazer. E Santo Antônio está parado naquela porta contigo, batendo, intercedendo, acreditando em teu nome, quando a tua própria fé se sente fraca. Esta é a beleza da comunhão dos santos. Não estás sozinho nisto. Tens irmãos e irmãs no céu que estão a torcer por ti, a rezar por ti, a interceder por ti. Antônio é um dos mais poderosos entre eles, porque toda a sua vida foi dedicada a trazer pessoas a Cristo, a ver o impossível tornar-se possível, a demonstrar que o amor de Deus não tem limites. Se estás demasiado ocupado para rezar isto completamente, estás realmente desesperado o suficiente pelo teu avanço? É uma pergunta difícil, mas é necessária, porque o desespero parece-se com algo, soa como algo, age como algo. O desespero não navega casualmente. O desespero não faz múltiplas tarefas. O desespero planta ambos os pés, levanta ambas as mãos e recusa-se a mover até que o céu responda. A mulher com fluxo de sangue nas escrituras estava desesperada. Tinha gasto tudo o que tinha em médicos que não podiam ajudá-la. Estava fraca, isolada, sem esperança. Mas quando ouviu que Jesus estava a passar, o desespero impeliu-a através da multidão. Não se importou com as regras. Não se importou com quem teve de empurrar. Apenas sabia que se pudesse tocar a barra da sua veste, seria curada. E a sua fé desesperada, tornou-a inteira. Esse mesmo Jesus está a ouvir esta oração. Esse mesmo poder que a curou está disponível para ti. Mas tens de estender a mão. Tens de tocar. Tens de acreditar que o contato com o divino muda tudo. Agora, antes de entrarmos na oração propriamente dita, quero que faças algo. Escreve nos comentários exatamente pelo que estás a acreditar que Deus fará. Sê específico. Não sejas vago. Não te envergonhes. Não te contenhas. Escreve: estou a acreditar por cura completa do cancro. Ou estou a acreditar por restauração financeira. Ou estou a acreditar que o meu filho volte para casa. Ou estou a acreditar que esta dor deixe o meu corpo. Seja o que for, declara-o, pronuncia-o, deixa que a tua fé seja testemunhada. E quando vires os pedidos de outros, reza por eles também. Concorda com eles. O teu acordo multiplica uma autoridade espiritual. Onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Jesus prometeu estar no meio. Estamos reunidos agora. Estamos a concordar agora. E o céu está a responder agora. Se esta oração está a despertar algo dentro do teu espírito, não passe simplesmente. Pressiona o botão de gosto e ajuda outros a descobrir este encontro divino. Imagina se alguém tivesse ocultado isto de ti. Onde estarias agora? Quantos dias mais terias sofrido? Quanto mais tempo terias esperado pelo avanço que está prestes a chegar? Partilha este vídeo. Envia-o a alguém que esteja a lutar. Sê a resposta à oração de outra pessoa, conectando-os a este momento. O teu silêncio pode significar que outra pessoa nunca encontre esta oração. Não deixes que isso pese na tua consciência. Santo Antônio disse uma vez: as ações falam mais alto que as palavras. Deixa que as tuas palavras ensinem e as tuas ações falem. A tua ação agora, ficando, acreditando, participando, está a falar volumes para o céu. Estás a demonstrar que é sério, que estás comprometido, que não estás a brincar com Deus. Há um relato de um homem em Itália cuja filha estava possuída por um espírito demoníaco.
A criança era violenta, atormentada, irreconhecível. Exorcistas tinham tentado e falhado. A família vivia em terror constante. Ouviram sobre Santo Antônio e o pai viajou com a sua filha para vê-lo. No momento em que Antônio pôs as mãos sobre a criança e rezou, o demônio gritou e fugiu. A menina foi instantaneamente libertada, completamente restaurada, como se a possessão nunca tivesse acontecido. Essa mesma autoridade sobre as trevas está ativa através da intercessão de Antônio hoje. Seja o que for que te esteja a atormentar, seja doença física, angústia mental, opressão espiritual, escravidão financeira, caos relacional, tem de se curvar ao nome de Jesus pronunciado através das orações dos santos. Mas requer a tua cooperação, requer a tua fé, requer que deixes de concordar com o diagnóstico, a dívida, a disfunção, e comeces a concordar com o que Deus diz. Deus diz que estás curado. Deus diz que tens provisão. Deus diz que és amado, protegido, o favorecido e abençoado. Que vós vais acreditar? Há um princípio espiritual aqui que muitos perdem. As tuas palavras importam. As tuas declarações importam. Não estás apenas a esperar por um milagre, estás a invocá-lo. Estás a falar para a montanha. Estás a ordenar-lhe que se mova. E quando rezas através da intercessão de Santo Antônio, estás a amplificar essa voz com as orações de alguém que já está parado na presença de Deus. Pensa nisso por um momento. Antônio está no céu agora. Pode ver o rosto de Deus. Está a experimentar a plenitude do amor divino, poder divino, glória divina. E quando pedes a sua intercessão, ele leva a tua petição diretamente ao trono. Advoga por ti. Lembra a Deus da tua fé, da tua necessidade, do teu desespero. Não porque Deus esqueça, mas porque a oração intercessora é o modelo que o próprio Jesus nos deu. E Jesus é o nosso intercessor supremo. Senta-se à direita do Pai, intercedendo por nós continuamente, e convida-nos a pedir aos santos que nos precederam que se juntem a essa intercessão. Não está a substituir Jesus, está a multiplicar as orações que se elevam em teu nome. Quando uma mãe pede à sua amiga para rezar pelo seu filho doente, está a substituir Jesus? Claro que não. Está a convidar alguém a estar de acordo com ela. É tudo o que estamos a fazer aqui. Estamos a pedir a Antônio que esteja de acordo conosco, que adicione a sua voz à nossa, que interceda com a fé que movia montanhas durante a sua vida terrena e move-as ainda. Não sejas aquele que quase recebeu o seu milagre, mas desistiu cedo demais. Já vi isso acontecer demasiadas vezes. Alguém começa uma oração como esta, distrai-se 5 minutos depois, clica para sair, e depois pergunta-se por que nada mudou. Entretanto, alguém termina a oração com todo o seu coração e vê Deus transformar completamente a sua situação. A diferença não é Deus ter favoritos. A diferença é a fé. A diferença é o seguimento. A diferença é honrar o encontro divino que te foi dado. Havia uma jovem em França que era estéril. Tinha tentado durante 8 anos conceber. Cada teste, cada tratamento, cada opção tinha falhado. O seu casamento estava tenso. A sua esperança estava a morrer. Sentia-se menos que uma mulher, como um fracasso, como alguém que Deus tinha esquecido. Depois encontrou esta oração a Santo Antônio. Rezou-a todos os dias durante 40 dias seguidos. No dia 41, concebeu. 9 meses depois, segurou o seu bebê milagre nos braços. Disse que a oração em si não apenas pediu um filho, não transformou o seu coração. Lembrou-lhe que Deus vê, Deus preocupa-se, Deus é capaz. Mesmo quando não podia haver progresso, algo estava a mudar no reino espiritual. E no dia designado, no tempo perfeito de Deus, o avanço chegou. O teu dia designado está a chegar. O teu avanço está a ser preparado. O teu milagre está em movimento, mas não podes desistir antes de chegar. Não podes desistir quando estás a 3 pés do ouro. Não podes afastar-te quando o céu está prestes a abrir-se a teu favor. Vamos falar sobre o poder da oração persistente. Nas Escrituras, Jesus contou uma parábola sobre uma viúva que continuava a vir a um juiz injusto exigindo justiça. O juiz não se importava com ela. Não tinha razão para a ajudar. Mas ela continuava a vir, continuava a pedir, continuava a insistir. E, eventualmente,
Eu apenas para que ela parasse de incomodá-lo, deu-lhe o que ela precisava. Então Jesus disse algo crucial. Se um juiz injusto responderá à persistência, quanto mais responderá o vosso Pai amoroso no céu a vossa fé persistente. Deus não está incomodado pelo teu desespero. Está comovido por ele. Honra-o, recompensa-o. Então, quando rezares esta oração a Santo Antônio, não a rezes uma vez e esqueças. Reza-a todos os dias. Reza-a com todo o teu coração. Reza-a até que a resposta chegue. Reza-a até que a cura se manifeste. Reza-a até que a porta abra. Reza-a até poderes testemunhar que Deus te ouviu e moveu céu e terra em resposta. Há um homem na Índia cujo negócio colapsou de um dia para o outro. Um sócio traiu, roubou tudo, deixou-o sem nada exceto dívidas e humilhação. Estava pronto para terminar a sua vida. Não via saída. E mais um padre deu-lhe um cartão de oração a Santo Antônio e disse-lhe para rezar com fé. Este homem, que nunca tinha sido particularmente religioso, decidiu que não tinha nada a perder. Rezou esta intercessão todas as manhãs e todas as noites durante 90 dias. E lentamente, impossivelmente, as coisas começaram a mudar. Um advogado aceitou o seu caso pro bono. Surgiram provas que provaram a traição. Ativos foram recuperados. Novos investidores apareceram. Em 18 meses, não só tinha reconstruído o seu negócio, como o tinha expandido para além do que tinha sido antes. E tornou-se um seguidor dedicado de Cristo, um testemunho vivo da intercessão de Santo Antônio. Esse é o padrão que verás vezes sem conta. Pessoas no fim da corda, rezando com fé desesperada e encontrando um Deus que se especializa em impossibilidades. Já não foste longe demais. A tua situação não está demasiado destruída. O teu corpo não está demasiado doente. As tuas finanças não estão demasiado arruinadas. O teu relacionamento não está demasiado danificado. Nada está para além do alcance do Deus que falou galáxias à existência, que separou mares, que ressuscitou os mortos, que conquista a própria morte. E Santo Antônio é o teu advogado perante esse Deus. Agora, enquanto nos preparamos para entrar na oração propriamente dita, quero que respires fundo. Não uma respiração casual, uma respiração que liberta cada grama de ansiedade, medo, dúvida e desesperança. Uma respiração que faz espaço para que a fé inunde o teu espírito. Uma respiração que diz: estou pronto, estou aberto, estou a acreditar. Fecha os olhos se puderes. Se estiveres a conduzir ou a fazer algo que requeira atenção, e mantém-nos abertos, mas foca o teu coração. Isto não é sobre postura física, é sobre posicionamento espiritual. Estás prestes a aproximar-te do trono da graça com confiança, sabendo que receberás misericórdia e encontrarás graça para ajudar no teu tempo de necessidade. E este é o teu tempo de necessidade. Este é o teu momento. Este é o teu compromisso divino. E se tudo pelo que passaste, cada oração que parecia sem resposta, cada porta que se fechou com estrondo, cada desilusão que partiu o teu coração, e se tudo isso te estava a levar a este momento exato, e se Deus permitiu que chegasses ao fim de ti mesmo, para que finalmente o alcançasses com todo o teu coração, Ele tem esperado por isto, esperando que viesses sem nada, exceto fé, esperando que parasses de tentar consertar sozinho, e o entregasses completamente a Ele. E esperando que confiasses que Ele é bom, Ele é capaz, e Ele ama-te mais do que podes compreender. Santo Antônio compreendeu este tipo de entrega. Desistiu de riqueza, estatuto, conforto e segurança para seguir Cristo. Não reteve nada. E porque não reteve nada, Deus não lhe reteve nada. A unção sobre a vida de Antônio foi um resultado direto do seu abandono completo à vontade de Deus. Não tens de te tornar monge, não tens de dar todas as tuas posses, mas tens de entregar a tua situação completamente. Tens de parar de te agarrar ao controlo. Tens de parar de tentar orquestrar a solução. Tens de libertá-la nas mãos de Deus e confiar que Ele fará o que não podes. É disso que esta oração trata. É uma declaração de entrega, é um reconhecimento de que não podes, mas Deus pode. É um convite para intervenção divina numa situação que não requer nada menos. Antes de começarmos, deixa-me partilhar mais um testemunho que fortificará a tua fé.
Há um caso documentado de um rapaz em Espanha que se afogou. Esteve debaixo de água por mais de 20 minutos. Quando o tiraram, estava azul, sem vida, perdido. Os paramédicos trabalharam nele, mas não houve resposta. No hospital, os médicos pronunciaram-no morto, mas a sua avó recusou-se a aceitar. Tinha uma relíquia de Santo Antônio e colocou-a no peito do rapaz. Rezou a oração de intercessão com uma fé que aterrorizou até a equipa médica. Declarou que Santo Antônio tinha ressuscitado os mortos antes e faria novamente. Rezou durante 1 hora seguida, nunca vacilando, nunca duvidando, e aquele rapazinho ofegou. O seu coração começou a bater. Os seus pulmões encheram-se de ar. Abriu os olhos. Os médicos ficaram em choque. Tinham visto os exames. Tinham-no declarado com morte cerebral. Não havia explicação médica para o que aconteceu. Mas a sua avó sabia exatamente o que aconteceu. Santo Antônio intercedeu. Deus respondeu. A morte teve de se render. Se Deus pode ressuscitar uma criança morta, pode lidar com o que quer que estejas a enfrentar. Se pode reverter morte cerebral, pode reverter o teu diagnóstico. Se pode restaurar a vida a um rapaz afogado, pode restaurar a vida à tua situação morta. Acreditas nisso? Não a meio, não na maioria, completamente. Acreditas que o mesmo Deus que realizou esse milagre te está a ouvir agora? Porque se acreditas, estás prestes a vê-lo. Escreve amém nos comentários se estiveres pronto. Escreve-o como uma declaração. Escreve-o como um acordo com o céu. Escreve-o como uma semente de fé. Não leias apenas isto. Participa. Envolve-te. Deixa que a tua fé seja ativa, não passiva. A tua fé ativa é o que move a mão de Deus. Agora estamos prontos. Tudo até este ponto tem sido preparação. Estabelecemos o fundamento. Construímos a fé. Removemos a dúvida. Criamos a atmosfera para um milagre e agora vamos invocá-lo através da poderosa intercessão de Santo Antônio de Pádua. Enquanto rezo estas palavras, reza-as comigo. Não ouças apenas. Pronuncia-as, declara-as. Sente-as com todo o teu coração. Deixa que cada palavra esteja saturada com o teu desespero, a tua esperança, a tua fé, a tua confiança. Deixa que esta oração seja o clamor da tua alma, amplificado através da intercessão de Santo Antônio, elevando-se como incenso perante o trono de Deus. E sabe isto? Deus está a ouvir. Os anjos estão a testemunhar. O céu está a responder. O que estás prestes a experimentar não é apenas uma oração. É um encontro sobrenatural com o Deus vivo que te ama, para além de toda medida, e está prestes a demonstrar esse amor de uma forma que não deixa dúvidas. Vamos lá. Ó glorioso Santo Antônio, maior taumaturgo de todas as idades, tu que obtiveste de Deus o privilégio de operar milagres em favor daqueles que te invocam, venho perante ti neste momento de necessidade urgente. O meu coração está pesado, a minha situação é desesperada, e não tenho outro lugar para onde me virar senão o céu. Suplico-te, Santo Antônio, volta os teus olhos compassivos para mim e vê o meu sofrimento. Vê as minhas lágrimas. Vê a minha fé que se recusa a morrer, mesmo quando tudo à minha volta diz que não há esperança. Tu que encontraste o que estava perdido, ei restaura o que me foi tirado, a minha saúde, a minha paz, a minha provisão, a minha alegria. Seja o que for que perdi, ajuda-me a encontrá-lo novamente através da tua poderosa intercessão. Tu que curaste os doentes durante a tua vida terrena, intercede pela minha cura agora. Leva os meus clamores ao trono de Deus. Lembra-lhe da minha fé. Fala por mim quando não tenho palavras. Fica comigo quando me sinto sozinho. Santo Antônio, sei que compreendes o desespero. Viste-o nos rostos dos pobres que vinham a ti. Ouviste-o nas vozes dos doentes que imploravam as tuas orações. Sentiste-o nos corações dos quebrantados que não tinham outro lugar para onde ir. Nunca rejeitaste ninguém. Nunca disseste a tua situação é demasiado difícil ou a tua fé é demasiado fraca. Simplesmente rezaste e Deus moveu-se. Peço-te que rezes por mim agora. E não algum dia, não eventualmente, agora, neste momento, por esta situação, por esta necessidade urgente que está a consumir os meus pensamentos, a roubar o meu sono
e a partir o meu coração. Acredito na comunhão dos santos. Acredito que estás vivo no céu, mais vivo do que jamais estiveste na terra. Acredito que podes ouvir-me. Acredito que te importas. Acredito que as tuas orações têm peso perante Deus, porque passaste a tua vida completamente entregue à sua vontade. E acredito que quando intercedes por mim, o céu responde. Então estou a invocar-te, Santo Antônio. Estou a pedir a tua ajuda. Estou a confiar na tua intercessão. Estou a depender da tua defesa perante o trono da graça. Se é cura física que preciso, intercede pela restauração completa do meu corpo. Fala a cada célula, cada órgão, cada sistema. Ordena que a doença se vá. E repreende a enfermidade. Expulsa a dor. Restaura a função. Renova a força. Deixa que a saúde inunde o meu corpo como a luz inunda uma sala escura. Deixa que os médicos fiquem espantados. Deixa que os exames mostrem o impossível. Deixa que o meu testemunho traga glória a Deus e aponte outros para o poder da oração. Se a provisão financeira que preciso, intercede por avanço sobrenatural. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Traz oportunidades que nunca vi chegar. Multiplica o pouco que tenho como Jesus multiplicou os pães e os peixes. Cancela a dívida. Restaura o que foi roubado. Providencia de formas que provem que esta é intervenção divina, não esforço humano. Deixa que a abundância substitua a falta. Deixa que a generosidade substitua a ganância. Deixa que a provisão me ensine a confiar mais profundamente em Deus. Se é cura relacional que preciso, intercede por restauração. Amacia corações duros, remove amargura, reconstrói confiança, traz reconciliação onde houve divisão, cura feridas que parecem demasiado profundas para reparar, restaura amor onde esfriou, traz para casa aqueles que se afastaram, protege casamentos, fortalece famílias, une o que o inimigo tentou destruir. Se é proteção que preciso, intercede por cobertura divina. Envia anjos para me guardar. Protege-me do mal. Protege a minha mente de mentiras. Protege o meu corpo de ataques. Protege a minha família do perigo. Protege o meu futuro de planos destinados a destruir-me. Deixa-me caminhar através do fogo sem me queimar. Deixa-me passar por águas sem me afogar. Deixa que os esquemas do inimigo falhem antes mesmo de começarem. Se é a orientação que preciso, intercede por clareza. E mostra-me o caminho. Abre os meus olhos para ver o que tenho estado a perder. Dá-me sabedoria para além dos meus anos. Ajuda-me a discernir o que é de Deus e o que é do inimigo. Guia-me às pessoas certas. Dirige-me às oportunidades certas. Fecha portas que não são para mim. Abre portas que são. Deixa que os meus passos sejam ordenados pelo Senhor. Seja o que for que preciso, Santo Antônio, tu sabes. Vês as profundezas do meu coração. Sabes pelo que estou a clamar mesmo quando não tenho palavras. Então confio em ti para interceder, de acordo com o que trará mais glória a Deus e mais bem à minha vida. Não estou a pedir conforto que leva à complacência. Não estou a pedir facilidade que leva ao esquecimento. Estou a pedir milagres que aprofundem a minha fé. Estou a pedir avanços que me ensinem a confiar mais em Deus. E estou a pedir provisão que me torne generoso. Estou a pedir cura que me torne grato. Transforma-me através deste processo, Santo Antônio. Não apenas mudes as minhas circunstâncias, muda o meu coração. Não apenas me des o que estou a pedir, torna-me em alguém que honra Deus com o que recebo. Deixa que esta provação produza perseverança. Deixa que a perseverança produza caráter. Deixa que o caráter produza esperança. E deixa que essa esperança nunca decepcione, porque está enraizada no amor de Deus derramado no meu coração. Faço esta oração não apenas por mim, mas por todos os que estão a rezar comigo agora. Por cada pessoa que vê isto e está desesperada, quebrantada, com medo e esperando contra toda a esperança que Deus se mova. Deixa que este seja um momento de avanço em massa. Deixa que os testemunhos inundem. Ela deixa que a cura se manifeste. Deixa que a provisão chegue. Deixa que os milagres aconteçam em tal abundância que ninguém possa negar que a tua mão está a mover-se. Santo Antônio, és chamado o taumaturgo por uma razão. Opera maravilhas para nós agora. Espanta-nos com a bondade de Deus. Surpreende-nos com intervenção divina.
Mostra-nos que nada é impossível com Deus. Demonstra que fé do tamanho de uma semente de mostarda pode mover montanhas. Prova que oração persistente rompe todas as barreiras. Lembro-me das palavras de Jesus. Pede e ser-te-á dado. Procura e encontrarás. Bate e abrir-se-á a porta. Estou a pedir, estou a procurar, estou a bater. E recuso-me a parar até que o céu responda. Lembro-me da promessa. A oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Santo Antônio, tu és justo. Estás perante Deus vestido com a justiça de Cristo. As tuas orações são poderosas, são eficazes, obtêm resultados. Então reza por mim, reza comigo, reza até que o avanço chegue. Lembro-me do que Jesus disse sobre acordo. Se 2 de vós na terra concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á feito por meu Pai que está no céu. Estamos a concordar agora, milhares de nós, todos a pedir, todos a acreditar, todos a confiar. Deixa que o céu responda ao nosso clamor unificado. Ó Santo Antônio, amigo gentil e poderoso de Deus, tu que realizaste tantos milagres para os necessitados, realiza um para mim agora. Não preciso de um pequeno favor, preciso de uma intervenção significativa. Preciso que Deus apareça de formas inegáveis. Preciso de um testemunho que fortaleça não apenas a minha fé, mas a fé de todos os que o ouvirem. E deixa que o meu milagre seja um farol de esperança para outros. Deixa que prove que Deus ainda cura, que ainda providencia, que ainda restaura, que ainda resgata, que ainda realiza maravilhas para aqueles que confiam nele. Ressuscitaste os mortos, ó Santo Antônio. Ordenaste aos peixes que ouvissem. Curaste os doentes com uma palavra. Expulsaste demônios com as tuas orações. Viste Deus providenciar sobrenaturalmente vezes sem conta. Esse mesmo poder está disponível através da tua intercessão agora. Então estou a agarrar-me a ti, Santo Antônio. Não te vou largar até receber a minha bênção. Como Jacó a lutar com o anjo, estou a dizer, não te soltarei a menos que me abençoes. Estou desesperado o suficiente para ser persistente. Estou faminto o suficiente para recusar negação. Sou fiel o suficiente para acreditar antes de ver. Intercede por mim, Santo Antônio. Levas a minha oração a Jesus. Coloca-a aos seus pés. Lembra-lhe da minha fé. Diz-lhe que estou a confiar. Diz-lhe que estou a esperar. Diz-lhe que acredito que ele está prestes a mover-se. E enquanto espero, fortalece a minha fé. Quando a dúvida se infiltrar, lembra-me da tua fidelidade. Quando o medo sussurrar mentiras, contrapõe-nas com verdade. Quando a exaustão me tentar a desistir, renova o meu espírito. Mantém-me ancorado na esperança. Mantém-me enraizado na confiança. Mantém-me confiante na bondade de Deus. Sei que a resposta está a chegar. Sei que o avanço está próximo. Sei que o que estou a pedir, se alinhar com a vontade de Deus, já está a caminho. Então agradeço-te antecipadamente. Louvo-te antes de o ver. Declaro vitória antes de a batalha ser ganha. Porque isso é fé. A fé chama as coisas que não são como se fossem. A fé vê o fim desde o princípio. A fé não espera por prova, é a prova. Santo Antônio, viveste pela fé. Caminhaste pela fé. Morreste em fé. Agora estás aperfeiçoado em fé, parado perante o Deus que recompensa aqueles que o procuram sinceramente. Procura-o em meu nome. Lembra-lhe que estou a procurar sinceramente. Diz-lhe que não estou a desistir. Acredito que esta oração é ouvida. Acredito que é honrada. Acredito que é respondida. Não porque seja digno. Não porque seja perfeito. Não porque o tenha merecido. Mas porque Deus é bondoso. Deus é misericordioso. Deus é amor. E o amor responde a clamores desesperados. Ó Santo Antônio, confio toda a minha situação ao teu cuidado. Coloco-a nas tuas mãos. Peço-te que a leves ao céu. E espero com expectativa, com esperança, com fé, pois sabendo que o Deus que trabalhou através de ti na terra está a trabalhar através de ti ainda. Que seja feito segundo a sua vontade perfeita. Que o seu nome seja glorificado. Que o seu reino venha. Que a sua vontade seja feita na terra como no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Santo Antônio de Pádua, reza por nós, agora e sempre. Reza sem cessar. Reza até que a resposta se manifeste. Reza até que o milagre chegue. Reza até que possamos testemunhar que Deus ouviu, Deus moveu-se, Deus libertou. Confiamos em Ti, honramos-Te, agradecemos-Te pela Tua intercessão. E agradecemos a Deus por nos dar santos como Tu que nos lembram que o céu não está distante, que os milagres não são mitos, que a oração não é inútil e que a fé nunca é desperdiçada. Agora, ao sairmos desta oração, preciso que compreendas algo crucial. E isto não é o fim, isto é o começo. Acabaste de libertar algo poderoso no reino espiritual. Ativaste a intercessão de Santo Antônio. Associaste-te com o céu. E agora precisas viver como se acreditasses que já está feito. Não saias deste momento e comeces imediatamente a duvidar. Não passes para o próximo vídeo e esqueças o que acabou de acontecer aqui. Não deixes que as distrações da vida roubem o que foi plantado nesta oração. Em vez disso, cultiva-o, rega-o com oração contínua, protege-o com declarações de fé, alimenta-o com as Escrituras, deixa que cresça até se tornar o milagre pelo qual estás a acreditar. Há um princípio que Jesus ensinou. Tudo o que pedires em oração, acredita que já o recebeste e será teu. Captaste isso? Acredita que já o recebeste. Não receberás algum dia. Não podes receber se tiveres sorte. Já recebeste. E já, feito, terminado. Essa é a fé que move Deus. Então agora, quero que declares em voz alta. Acredito que recebi o meu milagre. Agradeço a Deus por isso. Agradeço a Santo Antônio por interceder. E viverei em expectativa até vê-lo manifestar-se. Diz, sente, acredita. E depois observa o que Deus faz. Quero partilhar um último testemunho antes de fecharmos. Havia uma mulher no Canadá cujo marido a deixou por outra mulher. 23 anos de casamento, desaparecidos. Estava devastada, humilhada, quebrantada. Não pensava que poderia sobreviver. Mas alguém deu-lhe esta oração a Santo Antônio e disse-lhe para a rezar todos os dias, acreditando que Deus poderia restaurar o que parecia permanentemente destruído. Rezou-a durante 6 meses. Nada mudou externamente. O marido ainda estava ausente. A outra mulher ainda estava em cena. E papéis de divórcio foram apresentados. Tudo parecia sem esperança. Mas continuou a rezar. Continuou a acreditar. Continuou a confiar na intercessão de Santo Antônio. E depois, uma noite, o marido apareceu à sua porta. A chorar, quebrantado, arrependido. O caso tinha implodido. Tinha se apercebido do que tinha deitado fora. Implorou perdão. Implorou outra oportunidade. Ela poderia ter dito não. Poderia ter batido com a porta. Mas algo no seu espírito, algo que tinha sido cultivado através de meses de oração desesperada, escolheu misericórdia. Escolheu perdão. Escolheu restauração. Hoje, voltaram a casar há 12 anos. O relacionamento deles é mais forte do que jamais foi. E ambos testemunham que foi a intercessão de Santo Antônio que salvou o seu casamento. Essa mesma restauração está disponível para ti. Seja o que for que esteja quebrado, Deus pode consertá-lo. Seja o que for que esteja morto, Deus pode ressuscitá-lo. Seja o que for que esteja perdido, Deus pode encontrá-lo. Mas tens de continuar a rezar, tens de continuar a acreditar, tens de continuar a confiar mesmo quando nada parece estar a mudar. Porque aqui está o que não podes ver. Cada oração que rezas está a fazer algo no reino espiritual. Está a mover coisas, está a mudar atmosferas, está a amarrar as trevas, está a libertar luz, está a preparar o caminho para o teu avanço. Não pares agora, não desistas quando estás tão perto. Não te rendas quando o céu está prestes a abrir-se. Escreve amém mais uma vez, se estiveres comprometido a ver isto até ao fim. Escreve-o como uma declaração de que não estás a recuar. Escreve-o como uma promessa a Deus de que vais confiar nele, não importa quanto tempo demore. E depois partilha este vídeo com alguém que precise. Sabes quem são. Estão a passar por um inferno agora. Estão a perder esperança. Estão prestes a desistir. Envia-lhes esta oração. Seu instrumento que Deus usa para os conectar ao seu avanço.
Se ainda não o fizeste, pressiona esse botão de gosto. Subscreve este canal para não perderes orações futuras. Ativa as notificações para seres alertado sempre que lançarmos algo novo, porque estamos a construir um exército de crentes que se recusam a desistir, se recusam a duvidar, se recusam a conformar-se com algo menos que o melhor de Deus. Agora fazes parte desse exército. Rezaste esta oração. Ativaste a intercessão de Santo Antônio. Associaste-te com o céu. E isso torna-te perigoso para os planos do inimigo. Ele queria que desistisses, queria que permanecesses quebrantado. E queria que acreditasses na mentira de que nada mudaria nunca. Mas acabaste de provar que ele estava errado. Acabaste de declarar que não terminaste. A tua história não acabou e o teu Deus ainda está no trono. Então sai daqui diferente. Sai daqui confiante. Sai daqui expectante. Sai daqui sabendo que o que pediste está com o mal a caminho. E quando chegar, e chegará, volta e deixa um testemunho. Conta-nos o que Deus fez. Conta-nos como Santo Antônio intercedeu. Conta-nos sobre o milagre que mudou tudo, porque o teu testemunho tornar-se-á a esperança de outra pessoa. O teu avanço tornar-se-á o encorajamento de outra pessoa. O teu milagre provará a outra pessoa que Deus ainda está no negócio de fazer o impossível. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o seu rosto brilhe sobre ti e seja bondoso para contigo. E que volte o seu rosto para ti e te dê paz. Que a intercessão de Santo Antônio seja poderosa a teu favor. Que a tua cura chegue rapidamente. Que a tua provisão chegue abundantemente. Que a tua restauração seja completa. E que nunca esqueças este momento. Este compromisso divino. Este encontro com o Deus que te vê, te ouve, te ama e está prestes a surpreender-te com a sua bondade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.